Fala aí, pessoal do oitavo, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Então, pessoal, estamos chegando à última semana do terceiro bimestre. E hoje estamos também encerrando o nosso assunto aí, que é segundo reinado. Vamos falar sobre a política externa brasileira no segundo reinado e sobre o fim da escravidão. Legal, galera? Então, quero compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, com essa apresentação aí que eu preparei para nos ajudar na nossa aula de hoje. Bom, certo, galera? Bom, lembro a vocês sempre as nossas orientações semanais, além de assistir a videoaula, é importante gastar esse tempinho aí. Sei que a aula de hoje ela é um pouco maior, mas o conteúdo a gente tentou abranger da melhor forma possível para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Tá legal, galera? Peço a vocês a leitura também das páginas 97 a 107 do nosso livro, capítulo 9. Tá certo, gente? Também quero que vocês façam essas atividades, página 98, 99, 103, 104 e 108. Não assustem, tem umas aí que só tem um exercício em cada página, tá legal? Então eu peço que vocês façam esses exercícios e se tiver dúvida, pode me procurar tanto no fórum como também na sala virtual. Quarta-feira estamos lá para juntos aprendermos um pouquinho mais. Conto com a sua presença também, tanto no fórum, que tem gente que está abandonando, está largando, tá querendo fazer tudo só com a produção acadêmica, então tirando nota vermelha. Então, pessoal, vamos voltar para o fórum, vamos voltar também para a nossa sala virtual, a fim de tirar suas dúvidas e esclarecer aí para ter um melhor aproveitamento, tá bom, gente? Muito bem, vamos falar então sobre a política externa brasileira durante o segundo reinado. O primeiro assunto que nos traz aqui é a questão platina. O que foi essa questão platina? Foi um conflito nas relações entre o Brasil e os países da região da bacia do Rio da Prata, no caso Uruguai, Paraguai e Argentina. Mais especificamente, Brasil e Argentina, com interesses, né, de domínio territorial na região oeste do Uruguai. Ao final da guerra, tanto o Brasil como a Argentina não saíram vitoriosos e o Uruguai manteve a sua unidade territorial. Legal? Os interesses aqui estavam justamente envolvidos nas questões de domínio da região, especialmente das embarcações que passam pelo Rio da Prata e assim tendo o controle do comércio dessa região, tá bom? Então, essa situação se desenvolveu desta forma. Aí a próxima questão que nós temos a falar aqui é a questão Christie. O que foi essa questão Christie? Foi o seguinte, foi um problema entre o Brasil e a Inglaterra. As relações entre Brasil e Inglaterra já estavam meio ruins desde 1831, porque o Brasil se recusava a dar fim à escravidão. Só lembrando que a Inglaterra tinha imposto isso como uma das condições, logo depois lá, de firmar o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação com o Brasil, onde eles foram beneficiados, mas que queriam que o Brasil aos poucos acabasse com a escravidão. Não por questões humanitárias, mas sim porque, com o fim da escravidão, esses escravos agora poderiam ter o salário, né? E assim ser mais alguém que poderia comprar os produtos ingleses. Então, não tem questão nenhuma humanitária aqui, né? Mas sim porque esses poderiam ser esse mercado consumidor dos nossos amigos britânicos, tá bom? Mas a situação já estava ruim desde essa época. Piorou aí quando foi aprovada em 1844 a tarifa aos brancos. Nós já falamos sobre ela. Essa tarifa aumentou de novo o preço dos impostos alfandegários sobre os produtos ingleses. Eles não têm mais vantagem nenhuma. Em represália, o que os ingleses vão fazer? Lembrando para vocês, isso aqui é só uma revisão, né? Vão assinar a Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen é aquela lei onde a Marinha Inglesa ela podia aprisionar e até afundar, se fosse necessário, navios negreiros em águas internacionais. Certo? Beleza? E é neste contexto que acontece o que nós conhecemos por questão Christie, que nós vamos passar a estudar aqui. Mas o que rolou aqui realmente em relação a essa situação? Foi o seguinte, começa tudo em 1861, quando um navio britânico acaba naufragando na costa do Rio Grande do Sul, tá certo? Aí o que aconteceu? Toda a carga sumiu. Algumas pessoas pegaram a carga e rapelaram, furtaram essa carga aí desse navio britânico. Aí o William Douglas Christie, que era o embaixador britânico no Brasil na época, ele vai exigir uma indenização aos britânicos
além também da autorização para as autoridades britânicas investigar esse roubo da carga aqui. Enquanto essa situação, lógico, não agradou nem um pouquinho essas exigências feitas pelo governo britânico para o Brasil, né? E enquanto isso acontecia, gente, outro problema vem em seguida. Que problema foi esse? Alguns oficiais ingleses beberam demais as garapinhas deles, né, os corotes da vida aí, ficaram meio altão, aí o que que aconteceu? Começaram a arranjar desordem no centro do Rio de Janeiro. Então eles foram aprisionados, e aí o que que aconteceu? O Christie vai exigir, além da libertação dos ingleses, também punição para os policiais ingleses, para policiais brasileiros, perdão, que aprisionaram os oficiais ingleses, além de uma retratação pública, um pedido de desculpas para a coroa inglesa. É lógico que o Brasil não aceitou isso, ficou muito chateado. O Brasil até, de certa forma, né, Dom Pedro tentando manter as relações diplomáticas ainda bem, vai lá, paga a indenização, liberta os oficiais ingleses, mas não aceita essa exigência de punir os policiais e muito menos de pedir, né, desculpas formalmente, certo? Isso seria uma séria agressão, gente, à nossa soberania do nosso país. Nós deixaríamos de ser realmente considerado um país independente, tá bom? Só que a Inglaterra não aceitam isso muito bem, né? E o que eles vão fazer? Eles mandam aprisionar 5 navios brasileiros, vão ser aprisionados pela Marinha Inglesa e levados para uma ilha do Atlântico. E aí, no Rio de Janeiro, os populares já começam a questionar, já começam a hostilizar esses cidadãos britânicos. A situação estava ficando sem controle, já nenhum controle. É então que eles apelam para um julgamento internacional da situação. O rei da Bélgica, Leopoldo I, vai ser estabelecido para intermediar essa situação, né? E ele julga o fato. E sabe o que ele vai decidir? Ele vai decidir que as autoridades britânicas é que deveriam se desculpar com o governo brasileiro. Só que o governo inglês não quis fazer isso. Não querendo fazer isso, então o governo brasileiro decide romper as relações diplomáticas com a Inglaterra. Isso em 1863. Só vão ser reatadas essas relações em 1865, quando, por intermédio do governo português, lá na região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, há uma reunião entre os dois representantes, tanto do Brasil como da Inglaterra, e aí os ingleses vão formalizar o pedido de desculpas. Com isso, então, as relações vão ser reatadas. Tá legal? Essa foi assim chamada questão Christie. Agora nós temos um evento aqui na política externa do Brasil no segundo reinado, que foi a Guerra do Paraguai. Mas o que foi essa Guerra do Paraguai? Foi o maior conflito externo que o Brasil já teve em toda a sua história. Tanto em termos de tempo, mas também de participação, números, né, absolutos na participação. Foi um conflito, gente, que envolveu o que assim chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Contra o Paraguai. Legal? Tem uma tríplice aliança formada por Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Certo? Então, mas qual foi a causa principal de tudo isso? Solano Lopes, que regia com mãos de ferro o Paraguai, estava desenvolvendo bastante o Paraguai. O Paraguai estava crescendo industrialmente e agora queria uma expansão territorial para levar a sua indústria para fora, né, os seus produtos da sua indústria levar para fora, ele precisava de uma saída para o mar. O que eles não têm. Geograficamente, acho que vocês sabem, não tem, né? Então, qual seria a alternativa? Conquistar essa região onde hoje nós encontramos Mato Grosso do Sul, Paraná e até também o Uruguai e, se possível, até parte da Argentina. Essas seriam as pretensões, uma saída para o mar, uma saída para o Oceano Atlântico. Tá legal, gente? Beleza? Preste bem atenção nisso. Quando isso vai começar realmente, de fato, a guerra? A guerra vai começar quando o Solano Lopes fica realmente muito chateado com a interferência brasileira no Uruguai, desde a questão platina. E ele argumenta dizendo o seguinte: isso vai contra os nossos interesses. Nós já pagamos muito imposto para mandar os nossos produtos passando por essas águas do Rio da Prata. Então, nós não queremos que o Brasil domine essa região toda. Vai ser pior para nós. E aí, o Brasil fingiu de morto, não atendeu
as exigências de Solano Lopes, e então ele vai aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda nas águas do Rio Paraguai, tá certo? Ele vai aprisionar esse navio e também vai invadir o atual estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados, naquela época, Mato Grosso. Tá legal? Então, esses dois fatos dão início. Marquem isso aí, porque vocês já sabem por quê, né? Esses dois fatos dão início à guerra, que é o aprisionamento do Marquês de Olinda, do navio Marquês de Olinda, lá em águas do Rio Paraguai, como também a invasão da cidade de Dourados, no atual Mato Grosso do Sul. Aqui nesse mapa vocês veem aonde isso fica. Dourados aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Falando em Mato Grosso do Sul, mostro esse mapinha aqui para lembrar da minha terra querida. Aqui está Aquidauana, minha cidade natal. Não fica muito distante de Dourados, mas essa região foi uma região invadida pelos paraguaios durante a Guerra do Paraguai. Inclusive, Aquidauana, próximo a Aquidauana, eles foram também, as tropas paraguaias estiveram aqui próximas. Tá certo, gente? Foi uma região dominada pelos paraguaios durante a Guerra do Paraguai. Bom, vamos falar sobre esse conflito aí. Aí, o que acontece? Em 1865 é formada a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Lembro, você fala o pessoal aí lembrar daquele famoso ataque do Barcelona de alguns anos atrás, que tinha Messi, Suárez e Neymar, né? Cada um representante desses países aí, ó. Messi, Argentina, Suárez, Uruguai e Neymar, Brasil. Certo? Interessante falar para vocês. A guerra ela foi dividida em 3 fases. Na primeira fase, a primeira fase foi uma fase de vitórias amplas dos paraguaios. Parecia que os paraguaios facilmente venceriam o conflito. O Brasil estava sob a liderança de Almirante Barroso nessa época, até que essa fase vai terminar com a vitória brasileira na Batalha de Riachuelo. Foi essa que é retratada nesse quadro, a maior batalha naval da Guerra do Paraguai. E houve a vitória da Tríplice Aliança nesse momento. Certo, gente? Então é interessante isso. Depois, no ano seguinte, o Brasil também teve uma grande vitória no Brasil, desculpa, a Tríplice Aliança, não só o Brasil, né, mas teve uma grande vitória na Batalha de Tuiuti, porém, os paraguaios deram o troco em Curupaiti, quando vencem as tropas da Tríplice Aliança. Tá legal, galera? Então a guerra ela vai se desenvolver na segunda fase com vitórias e derrotas de ambos os lados, mas com mais vitórias da Tríplice Aliança. Bom, uma das preocupações aqui da elite militar brasileira é com a pequena formação do nosso exército. Não tinha muito exército praticamente. E aí foi criado o que nós conhecemos por voluntários da pátria, que vai ganhar adesão de civis de recrutamento de escravos. Os voluntários da pátria, inicialmente, eram só para aquelas pessoas que podiam votar. Então, você já sabe que são só membros da elite. A gente já estudou isso, né, do voto censitário. Tá legal? Então, eram poucas as pessoas. Para encorpar aí dentro do nosso exército, foi-se também recrutado alguns escravos. Em virtude disso, boa parte do nosso exército era formado por escravos, que os senhores mandavam para a guerra e prometiam depois, se sobrevivessem à guerra, eles ficariam livres depois desta guerra. Né? Então, muitos escravos foram enviados para a guerra, e em virtude disso, os paraguaios começaram a chamar o exército brasileiro de exército dos macacos, de macacos. E aí você vê as charges que eles apresentaram relacionando ao exército brasileiro e ao próprio Brasil. Aqui você vê o imperador sendo retratado desta forma, Dom Pedro II, com o rosto de macaco. Então, é uma forma muito séria, né? E a gente sabe que alguns reflexos disso a gente percebe até os dias atuais, infelizmente, com essa questão da segregação racial em relação especialmente ao nosso país. Tá bom, gente? Muito bem. Continuando aqui, falando sobre a Guerra do Paraguai, nós vamos ver agora que vai ter um novo rumo, através da presença desse homem aí, chamado Duque de Caxias. Então, o Duque de Caxias vai ser agora o comandante-geral das tropas brasileiras. Em 1867, a Argentina e o Uruguai se retiram da guerra. E aí o Brasil passa a ser o único país da Tríplice, né, a permanecer, sob liderança desse cara aí. Ó. E a partir dele, o Exército Brasileiro vai ser reorganizado, tanto que até hoje ele é o patrono do Exército Brasileiro,
tanto com armas, suprimentos. Dizem que houve muito investimento da própria Inglaterra, que não queria, alguns historiadores acreditam isso, né, que não queriam um rival econômico dentro da América do Sul, que seria o Paraguai, como estava crescendo tanto. Eles acabam investindo e ajudando a Tríplice Aliança a vencer os paraguaios. É o que diz uma parte da historiografia. Aí o exército brasileiro vai ser reorganizado sob a liderança de Duque de Caxias e consegue diversas batalhas, vitórias em diversas batalhas, entrando na terceira e última fase da Guerra do Paraguai, que foi a fuga de Solano Lopes. Né, eles vão vencer em Humaitá, Itororó, Avaí, entre outras, são aí das vitórias aí. Aí o Brasil praticamente já estava vitorioso quando tomam Assunção em 1869, a capital do Paraguai, mas ela só vai chegar ao fim da guerra mesmo em 1870, quando, na Batalha de Cerro Corá, o ditador Solano Lopes vai ser perseguido e morto pelo exército brasileiro. Quero lembrar vocês que em 1869 já o Duque de Caxias havia se retirado da guerra, porque não achava que seria necessária essa continuidade da ofensiva brasileira. Né? Aí vai ser substituído pelo Conde Deu, o marido da princesa Isabel, o genro de Dom Pedro, que vai conduzir essas últimas operações até a vitória final com a morte de Solano Lopes. Beleza, galera. E daí a gente pergunta, mas quais foram as consequências dessa guerra? Foram consequências terríveis. Qualquer guerra tem consequências ruins, gente, né? Vocês sabem muito bem disso, que qualquer fase, qualquer guerra tem essas consequências ruins. A historiografia sobre a Guerra do Paraguai, ela costuma concordar em pelo menos uma questão, que é justamente nessa questão das consequências, né? Que não há nenhum só vilão, mas também não há somente uma vítima na história da Guerra do Paraguai. E aqui a gente percebe que vilões e vítimas acabaram sendo iguais. Tanto o Paraguai como a Tríplice Aliança foram tanto vilões como vítimas nesta guerra, e as consequências vão para ambos. Para o Paraguai, gente, foi severíssima as consequências. O Paraguai perdeu quase mais da metade da sua população masculina. A indústria que estava em crescimento foi arrasada e eles passam a viver basicamente somente da agricultura, e vai gerar a ele também um endividamento com o Brasil. Essa dívida só vai ser perdoada em 1930, tá? Mas os encargos da guerra aí levaram realmente a um grande problema econômico e social para os paraguaios. Para o Brasil também, gente. Economicamente, o conflito vai gerar encargos para nós, que nós vamos precisar de recursos de fora, emprestamos de fora, e isso aumenta a nossa dependência, especialmente da Inglaterra. Bom, e também, outra grande consequência para o Brasil foi que a maioria dos nossos oficiais comandantes aqui, que participaram nesta guerra, agora eles vão querer maior participação política no Brasil. E eles vão se tornar uma força política muito importante e vão apoiar o movimento republicano e também o movimento abolicionista, que vai levar ao fim da monarquia no Brasil em 1889, certo? Então, isso que levou aí a Guerra do Paraguai. Por último, nós vamos falar agora sobre o abolicionismo. Então, gente, o Manifesto Republicano vai ser algo bem importante aqui, os últimos passos do Brasil Império. Em 1870 vai ser lançado no Rio de Janeiro esse Manifesto Republicano, que foi, né, lançado nas páginas do jornal A República. E o que eles defendem nesse Manifesto Republicano? É um grupo pequeno, mas que vai gerar uma grande consequência. Eles defendiam o federalismo, ou seja, a aplicação realmente da República no Brasil, onde o regime seria bem mais representativo da vontade da maioria, né, e alternância política no poder, contrária aí essa vitaliciedade dos cargos, ou seja, a pessoa ficava naquele cargo até o final da sua vida. Tá legal? Então, com certeza, inicialmente, Dom Pedro até se mostrou não tão preocupado com essa situação, né? E havia certo pedido de que essa mudança do governo de império para república fosse gradual e feita através de uma assembleia constituinte. Certo, gente? Aos poucos, então, o movimento republicano começa a ganhar corpo e vai ganhar um corpo ainda maior com o movimento abolicionista. Bom, a gente sabe que no Brasil, o regime de trabalho escravo no Brasil
ele foi adotado praticamente desde a chegada dos portugueses aqui, né? Logo começa ali a produção de cana-de-açúcar no nosso país, a maior parte da mão de obra para realizar a produção de cana-de-açúcar era a mão de obra escrava. O Brasil foi o país da América que mais tempo durou a escravidão, 300 anos. E também foi a maior população escrava da América toda veio para o nosso país, certo? Os escravizados, certamente, não aceitaram em todo o tempo essa né, opressão que eles sofriam, tá certo? Mas somente após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que nós estudamos nas aulas passadas, com o fim do tráfico negreiro, é que nós começamos a dar os primeiros passos em relação à abolição da escravatura. Tá certo, gente? Então, e aí vai contribuir o fim da Guerra do Paraguai, porque vários escravos lutaram e agora, né, estão voltando depois da Guerra do Paraguai, muitos deles livres, e aí a causa abolicionista começa a ser cada vez mais, né, alvo das discussões no cenário político brasileiro. Tá bom, gente? E quem faz parte desse movimento abolicionista? Pensadores de diversos lugares, né? Jornalistas, romancistas, poetas como Castro Alves, grande Castro Alves, foi talvez considerado o ícone nessa luta do abolicionismo. Eles eram simpatizantes das ideias liberais e eles argumentavam que a escravidão, gente, constituía uma vergonha, era uma afronta contra os direitos do homem, por isso era uma prática que deveria ser banida da vida nacional. Esse camarada aí que está aí do lado é o Castro Alves, escreveu diversas obras, inclusive Navio Negreiro, onde se há clara alusão ao fim da escravatura no Brasil, falando da forma como os escravos foram tratados e agora também o desejo de fim, né, dessa escravidão. Bom, o movimento abolicionista vai começar então a ganhar corpo e o governo imperial toma algumas medidas para que essa abolicionismo seja de forma gradual até que realmente chegue ao fim da escravidão no Brasil. Dom Pedro diz que a abolição deve ser lenta, segura e gradual, né? Aos poucos, dizia ele, Dom Pedro II. Beleza? Então é nesse cenário, gente, que começam a ser aprovadas algumas leis. A primeira lei é a lei do ventre livre, onde as crianças das mães escravas, a partir de 1871, elas seriam consideradas livres a partir de agora. Esta lei é interessante, porém, elas tinham também outros detalhes importantes. Primeiro, a criança não podia ficar sem a mãe, né? A mãe continuaria escrava, mas a criança não. Então, ela teria que ficar com a mãe até os 8 anos de idade, essa criança. Depois disso, teria duas alternativas para o dono da escrava. Quais seriam essas duas alternativas para o dono da escrava? Ele poderia, né, libertar essa criança e receber uma indenização, ou empregá-la dentro das suas, né, da sua fazenda, do seu lugar ali, até os 20 anos, 21 anos de idade, quando eles seriam obrigados a libertar esses escravos. Alguns, né, preferiram receber a indenização e libertar as crianças aos 8 anos de idade, que ficavam desamparadas. Outros preferiram ficar com as crianças até os 21 anos, porque essa é a época de maior produtividade deles. Então, de fato, se você for pensar assim, a Lei Áurea vai ser que vai dar fim à escravidão de fato, vai ser em 1882. Bom, se você é bom de matemática aí, diversos, ou se ninguém, na verdade, foi livre, se é desses que ficaram para trabalhar com os produtores até os 21 anos de idade, né? Porque de 1871 a 21 anos seria 1892. Então, nenhum deles se beneficiou desta lei se ficaram com os proprietários. Somente aqueles que foram libertos depois dos seus 8 anos de idade, ou seja, lá em 1879. Tá bom, gente? Beleza? Então, vamos em frente. Agora, nós temos uma outra lei, que é a lei do sexagenário. Essa lei é pior ainda, né? Por que é pior? Porque ela vai libertar os escravos acima de 65 anos. Essa lei foi chamada de a Lei da Gargalhada Nacional por alguns. Por quê? Porque, gente, dificilmente um escravo chegava a 65 anos. E quando chegava, ele tava aos cacos, velho, como tá mostrando nessa charge aí, ó. O bichinho já tava, né, largado, não tinha mais jeito. Agora você pode ir, tá? Então não tinha condições realmente de praticamente libertar esse escravo, ficaria totalmente desamparado.
esta lei, então a lei do sexagenário. E por último, nós temos a Lei Áurea. Esta lei vai realmente abolir definitivamente o tráfico, ou desculpa, a escravatura em território brasileiro, bom? Mas não vai trazer pagamento de indenização aos proprietários. Com isso, o governo imperial perde o último pilar de sustentação do seu governo, que eram os grandes proprietários, que deixam de apoiar a Dom Pedro e passam a apoiar a causa republicana. Mas os escravos, mesmo libertos, muitos deles ficaram totalmente desamparados porque não trouxe condições melhores de vida, não tinham um trabalho e muitas vezes nem moradia para onde ir, então ficavam desamparados. Então, não trouxe realmente melhores significativas de vida e a gente percebe isso até hoje no cenário nacional, uma luta, né, pela população escrava, pela africana, né, vamos dizer assim, por melhores condições de vida. Certo, gente? Então é isso aí. Sei que a aula foi longa, mas aí temos as nossas referências bibliográficas para vocês. E espero que, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem me procurar, tá bom, galera? Boa semana de estudos para vocês. Um grande abraço.